Há um momento que quase ninguém percebe, o instante entre o que acontece e o que sentimos. É tão rápido, tão imperceptível, que parece impossível controlá-lo. Mas é ali, nesse microsegundo, que nascem a raiva, a frustração e a sensação de ser dominado por alguém. É ali que o outro entra na sua mente e começa a mover os fios do seu humor. Você já sentiu isso? Aquela provocação sutil, uma ironia disfarçada, um olhar que parece te desafiar. De repente, você sente o corpo reagir antes da razão. O sangue esquenta, o peito aperta e a mente começa a formular respostas que nem sempre representam quem você realmente é. É o ego tentando se proteger, clamando por justiça, por vitória. Só que nesse exato momento você já perdeu. Não porque o outro venceu, mas porque te fez reagir. O controle emocional é o campo de batalha mais silencioso da vida moderna. As pessoas não lutam mais com espadas, mas com palavras, silêncios, expressões e pequenas manipulações. E a maioria nem percebe que está participando desse jogo. Enquanto uns atacam, outros reagem. E nesse ciclo de estímulo e resposta nasce o sofrimento. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Quando alguém consegue alterar o tom dos seus pensamentos, consegue alterar o seu destino momentâneo. A questão não é o que o outro faz, é o que o outro desperta em você. Pessoas tóxicas sobrevivem da tua energia reativa. Elas provocam para que você responda, se defenda, justifique, prove. E a cada resposta, você reforça o poder delas. Porque o poder delas não está nas palavras, mas na tua necessidade de reagir. O estoico, ao contrário, percebe o jogo e não joga. Ele entende que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em não ser arrastado por elas. O impulso de reagir é natural, mas é também o sinal mais claro de quem ainda é prisioneiro do próprio ego. A mente frágil quer vencer o outro. A mente sábia quer vencer a si mesma. Quando alguém te ataca e você sente o impulso de reagir, esse é o convite para observar o próprio interior. O que exatamente em você se sente ameaçado? O orgulho? A imagem que você quer manter? O medo de parecer fraco? Cada uma dessas respostas revela uma prisão diferente. Imagine por um instante uma pessoa totalmente livre dessas amarras. Alguém que, diante de insultos, não sente a necessidade de se justificar. Alguém que, diante de provocação, apenas observa. Essa pessoa não é fria, ela é consciente. Entende que quem domina os outros é apenas forte, mas quem domina a si mesmo é invencível. Essa diferença define o caminho entre a reatividade e a paz. A força emocional não nasce da resistência cega, mas da lucidez. O estoico não reprime a emoção, ele a entende. Ele a observa como um cientista diante de uma reação química. Quando o corpo esquenta, quando o coração acelera, ele pensa: aqui está o ponto onde o homem comum perde o controle. Eu escolho manter o meu. Essa decisão simples transforma qualquer situação em treinamento. Cada provocação é uma oportunidade de moldar o caráter, de testar a serenidade, de provar a si mesmo que a paz interior é mais valiosa do que qualquer vitória momentânea. E há algo ainda mais poderoso: perceber que o outro também é escravo. Quem tenta te manipular, te irritar, te ferir, é alguém que perdeu o controle de si mesmo e tenta compensar essa fraqueza dominando alguém mais. Ao reconhecer isso, você não sente ódio, mas compaixão. A provocação deixa de ser ameaça e passa a ser um espelho mostrando o que acontece quando o ser humano perde a razão. E quando você entende isso, não há mais necessidade de revidar. Você não precisa provar nada a quem não controla, nem a própria mente. A verdadeira liberdade nasce quando nada externo decide como você se sente.
Quando a crítica não te altera, o elogio não te embriaga e o insulto não te define. É nesse ponto que o jogo invisível termina, porque o jogador percebe que não há jogo algum. O desafio é simples, mas exige coragem. Observar sem reagir, sentir sem se perder, ouvir sem absorver. É escolher consciência em vez de impulso, domínio em vez de defesa, paz em vez de guerra. E quando você conseguir isso, quando perceber a provocação, sentir o calor da emoção e ainda assim permanecer imóvel, lúcido, inteiro, nesse instante o poder muda de mãos. A partir daí, nenhuma pessoa tóxica terá poder sobre você, porque quem domina o próprio interior não teme o caos exterior. Pessoas tóxicas não surgem do nada. Elas prosperam em ambientes férteis para a manipulação emocional, e o solo mais fértil que existe é o ego ferido. A necessidade humana de ser validado é a principal brecha que abre as portas para o controle. Quando alguém descobre o que te irrita, o que te fere, o que te envergonha ou o que te faz querer provar o próprio valor, essa pessoa tem nas mãos a chave do teu comportamento. É assim que o manipulador opera. Ele não te domina diretamente. Ele desperta as partes não resolvidas de você. As palavras que usa, o tom de voz, o silêncio calculado, tudo serve para testar teu equilíbrio. Quando você reage, ele sabe onde apertar de novo. É como se cada provocação fosse um sonar emocional, mapeando teus pontos fracos. O ego é o combustível que alimenta essa dinâmica. Quando você acredita que precisa vencer uma discussão, ser compreendido, ter razão ou manter uma imagem, já está no campo do inimigo. O manipulador entende isso instintivamente. Ele sabe que quanto mais te defender, mais ele te controla. Porque o foco muda. Não é mais sobre o que é justo, mas sobre como você quer ser visto. E nesse instante, tua energia está sob domínio externo. O ego é um mestre da ilusão. Ele sussurra: prove que você está certo. Mostre que é melhor. Não deixe barato. Essa voz é a ponte entre tua paz interior e o inferno emocional. O estoico, ao contrário, reconhece a armadilha e a corta pela raiz. Ele entende que nenhuma ofensa tem poder sem consentimento. Nenhuma crítica tem efeito sem identificação. Nenhuma provocação dura se não houver reação. Quando Marco Aurélio escreveu: "O que te fere é a tua opinião sobre o que te fere", ele não estava fazendo filosofia abstrata. Ele estava descrevendo a anatomia da manipulação. As pessoas só te atingem quando acreditas que elas têm o direito de fazê-lo. E o ego acredita nisso, porque vive da aprovação e da aparência. O ego quer vencer, mas o sábio quer compreender. É por isso que o verdadeiro poder não está em resistir aos outros, mas em se libertar de si mesmo. Enquanto tua autoestima depender do que o outro diz, faz ou pensa, tua paz será refém da opinião alheia. Quando alguém te insulta e você sente raiva, é o ego pedindo justiça. Mas quando alguém te insulta e você sente indiferença, é a consciência dizendo: nada que vem de fora define quem eu sou. O manipulador perde o poder quando não encontra o ponto de impacto. E isso só acontece quando o teu valor deixa de ser negociável. Você não é mais reativo, é observador. Você enxerga o jogo, mas não participa. Ele tenta te provocar, mas não encontra superfície para atingir. Isso o desconcerta, porque ele só entende o mundo através da reação dos outros. Quando não há resposta, há silêncio. E no silêncio, o poder dele evapora. O ego é, portanto, a fragilidade disfarçada de força. É ele quem quer ter a última palavra, quem sente necessidade de se justificar, quem busca reconhecimento constante. O estoico não precisa disso, porque já é inteiro em si mesmo. Ele entende que a tranquilidade não vem de ter razão, mas de não precisar tê-la.
que o respeito verdadeiro vem da coerência, não da resposta. Há uma liberdade imensa em não precisar provar nada. Quando você entende isso, as tentativas de manipulação se tornam quase cômicas. Você vê as mesmas palavras, o mesmo tom, as mesmas estratégias, mas agora tudo parece pequeno. É como assistir a um ator repetindo o mesmo papel em uma peça previsível. E o que antes te irritava, agora apenas revela o quanto você cresceu. A influência tóxica só se sustenta porque há um público interno que reage. O dia em que esse público se cala, o teatro desaba. E então você percebe que nunca foi o outro quem te controlava, mas a parte de ti que ainda buscava a aprovação. O ego era o verdadeiro manipulador, e o outro apenas o espelho que o refletia. Essa é a virada estoica, quando você deixa de ser personagem e assume o papel de autor da própria história emocional. O manipulador tenta escrever teu roteiro, mas a caneta já não está nas mãos dele. Agora, a cada provocação, você não pergunta por que ele faz isso comigo, mas por que isso ainda me afeta. Essa mudança de foco é o nascimento da liberdade. Porque enquanto você olhar para fora, o outro continua no comando. Mas quando olha para dentro, o poder muda de dono. E a partir desse ponto, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber o quanto o mundo é feito de pessoas tentando controlar outras. E o quanto isso é inútil diante de quem aprendeu a se conhecer. O ego alimenta o manipulador, mas o autodomínio o deixa faminto. Quando a mente se fortalece, o veneno emocional perde o sabor. E aquilo que antes te feria se torna apenas mais um teste superado, uma prova da tua evolução silenciosa. Toda pessoa tóxica é, antes de tudo, um espelho, só que um espelho distorcido. Quando você se aproxima demais, passa a enxergar a si mesmo através da imagem que o outro projeta. E quanto mais tenta se defender, mais se confunde com aquilo que o fere. Essa é a armadilha invisível, quando a mente, em busca de justiça ou de compreensão, acaba absorvendo o caos do outro e chamando isso de reação. É por isso que muitas vezes você sai de uma conversa com a sensação de ter perdido algo, mesmo quando venceu a discussão. Você sai drenado, pesado, em silêncio, revendo mentalmente o que poderia ter dito melhor. Essa é a marca de quem olhou demais para o reflexo. O manipulador, consciente ou não, quer te arrastar para o próprio espelho. Ele te provoca até que você comece a agir, falar e sentir como ele. E quando isso acontece, você deixa de ser você, passa a ser uma extensão da mente desequilibrada que tentou te dominar. O que quase ninguém entende é que a raiva, a necessidade de provar algo ou a tentativa de explicar demais são respostas que mantêm o reflexo ativo. Cada reação tua é um golpe de polimento que faz o espelho brilhar ainda mais. E quanto mais ele brilha, mais te suga. O estoico observa isso com frieza. Ele sabe que o primeiro passo para a liberdade é perceber quando está sendo puxado para o reflexo do outro. Há uma diferença brutal entre enxergar e absorver. Enxergar é perceber a atitude de alguém sem deixar que ela entre. Absorver é internalizar o comportamento, acreditar que precisa respondê-lo. E toda vez que você absorve o veneno, ele se transforma em parte da tua química emocional. Sêneca dizia que o ofendido se assemelha ao ofensor, porque ao reagir, você se iguala em essência àquilo que despreza. É fácil cair na armadilha do reflexo porque ela alimenta o instinto de justiça. Você pensa, eu não posso deixar isso passar, preciso mostrar quem sou. Mas o que o manipulador quer é exatamente isso, que você prove algo, porque enquanto você tenta provar, ele mantém o controle. É ele quem define o ritmo, o tom e até o tema da tua resposta. Você apenas dança ao som que ele escolheu.
O estoico, por outro lado, quebra esse ciclo com a lucidez. Ele vê o reflexo, reconhece a distorção e recua. Não porque é covarde, mas porque é consciente. Ele entende que reagir é aceitar o convite para o teatro emocional do outro. E quem entra nesse teatro sai contaminado pela peça. É melhor assistir da plateia, silencioso, observador, imperturbável. Existe uma prática poderosa para escapar dessa armadilha: separar o fato da interpretação. Diante de uma provocação, pergunte-se: o que realmente aconteceu? Ele gritou: fato. Eu me senti ofendido. Interpretação. O fato é neutro, o sentimento é meu. Essa simples distinção devolve o controle. Porque, ao separar o que o outro faz do que você sente, você deixa de ser espelho e volta a ser consciência. A mente treinada no estoicismo se torna como um lago calmo. Jogue uma pedra e a superfície se movimenta, mas logo volta à quietude. Não há tempestade, não há drama, apenas o retorno natural à clareza. Pessoas tóxicas perdem poder diante de quem mantém essa calma. Elas precisam de agitação para existir, precisam do reflexo da tua emoção para justificar a própria instabilidade. Sem isso, desaparecem como sombras sob o sol. É curioso perceber que quanto mais você tenta resolver uma pessoa tóxica, mais você se perde. Porque resolver o outro é tentar ajustar o espelho. Mas o problema nunca esteve no espelho, esteve na tua vontade de se ver através dele. A resposta estoica é outra: abandone o espelho e reconecte-se à própria visão. Isso é autodomínio, isso é liberdade. A partir do momento em que você entende que cada provocação é apenas uma oferta de reflexo, você começa a escolher quais aceita. A maioria das pessoas reage automaticamente, sem perceber que está se transformando em cópia do que combate. Mas o sábio escolhe observar sem refletir. Ele não nega o comportamento do outro, apenas se recusa a reproduzi-lo. Esse é o segredo da serenidade verdadeira. Quando o outro grita e você permanece em silêncio interior, não por medo, mas por compreensão. Você enxerga a causa do grito, vê a dor por trás do veneno e não permite que ela se torne tua. É nesse ponto que o espelho se quebra, porque só reflete quem se coloca diante dele. A liberdade emocional nasce quando você percebe que não precisa mais reagir para provar que é livre. É quando o mundo tenta te arrastar para o caos e você permanece firme como uma montanha diante do vento. A pessoa tóxica fala, acusa, ironiza, mas você sabe, ela não fala sobre você, fala sobre ela mesma. E quando essa consciência se torna natural, a manipulação perde sentido. Você não luta contra o reflexo, apenas caminha além dele. E no silêncio dessa caminhada, descobre que a paz que procurava não dependia de vencer ninguém. Dependia apenas de não se perder de si mesmo. O silêncio é o som mais ameaçador para quem vive do caos. É o vazio onde o manipulador se perde, o espelho que já não reflete nada, o fim do jogo que ele ainda tenta jogar. O silêncio é uma arma de domínio psicológico, não porque destrói o outro, mas porque te preserva inteiro. E esse é o segredo que quase ninguém tem coragem de aplicar. Entender que, às vezes, o maior poder é não dizer nada. Vivemos em uma era de reatividade constante. Qualquer provocação já encontra resposta imediata. As pessoas discutem sem pensar, reagem sem compreender, se defendem de coisas que nem sequer foram ataques. É um teatro ruidoso, onde todos falam e ninguém escuta. Mas o estoico observa e compreende. Quem domina o próprio impulso, domina o rumo da conversa. O manipulador depende da tua resposta como o fogo depende do oxigênio. Ele precisa que você explique, se justifique, se irrite ou tente consertar algo. Ele quer emoção.
O silêncio, então, é como tirar o ar da chama. Ela se apaga por falta de combustível. Quando você se cala, não é submissão. É estratégia, é domínio sobre si. É a recusa em entrar num jogo que só existe para te desestabilizar. E há uma ironia nisso. O silêncio é interpretado pelos fracos como fraqueza, mas pelos sábios como força. Porque o homem comum fala para provar que tem razão. O sábio cala para preservar a verdade dentro de si. Quem reage logo entrega o controle da narrativa. Quem observa domina o tempo. E no campo da mente, tempo é poder. O silêncio estoico não é ausência de resposta, é presença de consciência. É olhar para a provocação e pensar: nada disso é sobre mim. É apenas o outro tentando se afirmar. É transformar o impulso de revidar em energia de observação. É o momento em que o emocional se curva ao racional e o orgulho é substituído pela serenidade. Mas esse tipo de silêncio exige coragem, porque o ego grita por ação. Ele quer se defender, quer mostrar que não aceita injustiça, quer vencer o debate. Só que o ego esquece que toda reação emocional reforça o poder do outro. Quando você responde no calor do momento, fala a língua do manipulador. E quem fala a língua do inimigo já está em desvantagem. Os grandes filósofos entendiam o silêncio como prova de maestria. Catão, o jovem, conhecido por sua integridade e firmeza moral, era alvo constante de provocações políticas. Quando o insultavam em público, ele sorria, não por ironia, mas por lucidez. Ele sabia que discutir com tolos é perder tempo e paz ao mesmo tempo. E quando lhe perguntaram por que permanecia calado diante das injustiças, respondeu: porque o ruído deles não altera a verdade que eu sigo. O silêncio estratégico é essa arte, a de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o barulho. Não é fuga, é filtro. Você escolhe o que merece resposta e o que merece desaparecer no eco da própria insignificância. Pense nisso. Quando alguém te provoca, espera um tipo específico de energia. Espera que você suba o tom, que mostre indignação, que se defenda. E quando você não entrega nada disso, há um colapso. O manipulador perde a referência emocional. Ele atira flechas que caem no chão sem impacto. A ausência de reação o desarma porque mostra que ele nunca teve poder real. Apenas a ilusão de que podia te afetar. Mas o silêncio não é apenas ausência de fala. É também o controle da mente. É quando você decide internamente não se deixar perturbar. Não adianta calar a boca se a cabeça ainda grita. O verdadeiro silêncio é interior. É olhar para o outro e pensar: ele está agitado, mas essa agitação pertence a ele. E nesse instante, a tranquilidade se torna tua fortaleza. O mundo moderno confunde barulho com força. As pessoas acreditam que vencer é falar mais alto, ser mais rápido, mais sarcástico. O estoico vê o contrário. O domínio verdadeiro é invisível, calmo e preciso. Ele não reage a tudo porque já entendeu que a maior parte das provocações não merece sequer sua energia mental. Há algo quase místico nesse poder. Quando você se cala com propósito, o outro se revela por completo. O manipulador, sem tua reação para se apoiar, mostra quem realmente é. E quanto mais ele fala, mais se entrega. O silêncio é a luz que faz o disfarce dele evaporar. Ser silencioso diante da provocação é como observar uma tempestade, sabendo que ela vai passar. Você não tenta impedir o trovão, nem discutir com o vento. Você apenas espera, firme, ancorado na própria serenidade. E quando a tempestade termina, quem continua de pé é sempre quem soube ficar imóvel. O silêncio estratégico é, portanto, o ponto de virada. Ele marca o momento em que você deixa de ser alvo e se torna observador.
É quando o jogo muda, não porque você o venceu, mas porque ele deixou de fazer sentido. E é justamente nesse espaço de calma que o manipulador perde o último resquício de controle. Porque não há nada mais poderoso do que um homem que não precisa reagir para provar sua força. Ser livre das pessoas tóxicas não é um exercício de afastamento, mas de reconstrução interior. O verdadeiro antídoto contra a manipulação não é criar muros, e sim se tornar alguém que não pode ser manipulado. Enquanto a tua mente for moldada pelo instinto de reagir, qualquer provocação externa será capaz de mover tuas emoções. Mas quando você aprende a observar o próprio reflexo interno antes de agir, o poder muda de lugar. A reatividade é o reflexo automático de uma mente não treinada. É o impulso de responder sem pensar, o hábito de deixar o exterior definir o interior. E essa reação imediata, embora pareça defesa, é submissão disfarçada, porque quem reage de forma previsível está sob controle. O manipulador não precisa conhecer tuas ideias, basta conhecer teus gatilhos. O estoicismo propõe algo revolucionário: mudar a identidade, não apenas o comportamento. O foco não é agir diferente, mas se perceber diferente. Quando você passa a se ver como alguém que escolhe e não como alguém que reage, rompe o ciclo da dependência emocional. Você não é mais refém das circunstâncias, torna-se autor delas. A reprogramação da identidade começa com uma pergunta que deveria ecoar antes de qualquer resposta. Isso que eu vou dizer vem da minha essência ou do meu ego? Essa pausa muda tudo. Ela interrompe o impulso, corta o fio que te liga ao caos e te reposiciona como observador. É nesse intervalo entre o estímulo e a reação que o poder se instala. A maioria das pessoas vive presa nesse espaço minúsculo, sem perceber que ali existe liberdade. A mente comum quer controlar os outros. A mente sábia quer controlar a si mesma. Mas o controle aqui não é repressão, é compreensão. É reconhecer a emoção surgindo, senti-la por inteiro, mas não deixá-la dirigir. O estoico não foge do que sente, ele observa. Ele sabe que a emoção é uma força neutra e o que a transforma em veneno é a interpretação. Reprogramar a identidade é redefinir a própria narrativa. A maioria das pessoas se descreve em função do que sofreu. Fui humilhado, fui traído, fui enganado. Mas quem vive a partir dessas definições está preso ao papel de vítima. O estoico muda o verbo. Aprendi, entendi, cresci. Ele se recusa a perpetuar o passado como identidade. O sofrimento se torna dado, não destino. Essa transformação não acontece de forma súbita. É um treinamento diário. Cada provocação vira uma academia emocional. Cada insulto é um peso que fortalece o autocontrole. Quando alguém te irrita, o estoico dentro de ti pergunta: por que isso me afeta? Essa pergunta é mais poderosa do que qualquer resposta que você poderia dar em voz alta, porque ela tira o foco do outro e o devolve ao único lugar onde há poder real, dentro de você. Com o tempo, essa prática muda a tua estrutura psicológica. O corpo ainda sente, mas a mente não reage. O impulso vem, mas não te arrasta. É como se uma camada de serenidade se formasse entre você e o mundo. E o que antes te abalava agora se torna apenas um som distante. É isso que significa ser inabalável. Não é deixar de sentir, é deixar de ser controlado pelo que sente. O reativo precisa vencer para se sentir em paz. O inabalável já está em paz, por isso não precisa vencer. A diferença está na origem da ação. O primeiro vive sob o domínio do ego, sempre lutando contra o exterior. O segundo vive sob o domínio da razão, sempre alinhado ao próprio centro. É o que Marco Aurélio chamava de cidadela interior, um espaço inviolável onde nada externo tem acesso. Quando você constrói essa cidadela,
percebe algo que muda tudo. A paz não é uma consequência da ausência de conflito, mas da clareza. As pessoas ainda tentam te provocar, mas suas palavras perdem peso. O mundo ainda é caótico, mas o caos não te invade. E é nesse estado que você finalmente entende o sentido profundo do controle emocional. Não é resistir, é escolher conscientemente onde colocar tua energia. Reprogramar a identidade também significa parar de se definir pelos papéis que o mundo te deu. O manipulador só tem poder quando acredita que pode te rotular. Fraco, culpado, ingênuo, arrogante. Quando você se liberta desses rótulos, ele não tem onde se apoiar. Porque agora, tua percepção de si mesmo não vem do olhar do outro, mas da tua integridade. Essa integridade se manifesta na coerência. Não importa o que te dizem, você responde conforme quem é, não conforme o que esperam. É o momento em que a reação cede lugar à ação consciente. E essa é a diferença entre o homem comum e o homem livre. O primeiro responde ao mundo. O segundo cria a própria resposta ao mundo. A reprogramação da identidade é o nascimento do ser antifrágil. Quanto mais o mundo o testa, mais ele se torna firme. Cada tentativa de manipulação apenas prova o quanto sua mente está intacta. Você não é mais o produto das palavras alheias, é a causa do próprio equilíbrio. E a partir desse ponto, algo muda de forma irreversível. Você começa a perceber que não há vitória maior do que permanecer em paz, enquanto tudo tenta te provocar. Essa é a verdadeira independência emocional. Não depender de nada externo para continuar sendo quem é. E quando chega a esse estado, percebe que o silêncio e a serenidade não são ausência de resposta, são a resposta mais alta possível. O mundo grita e você apenas existe, pleno, consciente, intocável. Há uma virada que marca o ponto final da influência alheia sobre a tua mente. O instante em que você percebe que nada externo pode te ferir, se você escolher usar tudo como combustível. É a alquimia emocional dos estoicos, a arte de transformar veneno em remédio, adversidade em sabedoria, ofensa em fortalecimento. Pessoas tóxicas perdem poder quando deixam de ser vistas como inimigos e passam a ser compreendidas como instrumentos do teu próprio crescimento. Elas são testes ambulantes do teu autodomínio, professores involuntários da paciência, espelhos que revelam onde tua serenidade ainda falha. Quando você entende isso, a provocação deixa de ser uma ameaça e se torna um treino. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não lhe foi permitido provar a si mesmo. Essa frase é o cerne do antídoto. Cada pessoa difícil, cada confronto, cada palavra injusta é uma oportunidade de provar a si mesmo que a tua paz não depende do comportamento alheio. A mente comum foge dos testes. A mente estoica os acolhe, porque sabe que o ouro se purifica no fogo. O segredo é mudar a pergunta. Ao invés de por que isso está acontecendo comigo, pergunte, para que isso está acontecendo comigo? O primeiro olhar te prende à dor, o segundo te liberta pela aprendizagem. Toda vez que uma pessoa tenta te diminuir e você mantém o equilíbrio, está construindo musculatura emocional. Toda vez que uma crítica não te abala, teu caráter se torna mais sólido. O estoico é como o ferro que, ao ser golpeado, se torna mais resistente. O insulto é o martelo, o autocontrole é a bigorna. E com o tempo, as batidas deixam de doer e passam apenas a moldar. É esse o ponto onde a toxicidade se converte em força interior. Quando nada mais é capaz de te desequilibrar, porque você aprendeu a extrair poder do que antes te feriria. Esse é o verdadeiro antídoto. Não é evitar o veneno, é metabolizá-lo. É olhar para o ataque e pensar,
Aqui está mais uma chance de provar minha serenidade. É perceber que as palavras do outro são apenas ruído e que a única voz que realmente importa é a da tua própria consciência. Quando o mundo te provoca, ele te oferece matéria-prima para a virtude. Cabe a você decidir se transforma isso em sabedoria ou em ressentimento. Marco Aurélio anotou que aquilo que impede a ação, avança a ação. O obstáculo torna-se o caminho. Ele não falava de metáforas, mas de um estado mental real, em que tudo o que te contraria se torna ferramenta de evolução. A ofensa se torna humildade, a injustiça se torna resiliência, o desprezo se torna autoconfiança. O estoico não nega o caos, ele o usa. Pense em quantas vezes você perdeu tempo tentando mudar o outro, tentando fazê-lo entender, se desculpar, admitir. E quanto de energia se perdeu nessa tentativa vã de controlar o incontrolável. Agora imagine se toda essa força tivesse sido usada para te fortalecer em silêncio. O resultado seria outro. Um ser humano blindado, sereno, que observa a tempestade sem deixar que ela o molhe. Essa é a conversão estoica. Tudo o que antes era motivo de dor, agora é matéria de poder. O insulto vira teste, o desprezo, lição, o conflito, treinamento. O mundo continua o mesmo, mas o teu olhar muda, e quando o olhar muda, tudo se transforma. A partir desse ponto, o comportamento dos outros já não é um obstáculo, mas um instrumento. Ser antifrágil é isso. Crescer com o impacto, evoluir com o desconforto, florescer na adversidade. A mente frágil busca conforto e reclama da dor. A mente antifrágil entende que é a dor que lhe dá forma. Pessoas tóxicas não te enfraquecem, apenas revelam onde tua força ainda não amadureceu. Quando essa consciência se consolida, o ressentimento desaparece. Você deixa de esperar desculpas e passa a agradecer pelos treinos. O perdão deixa de ser uma virtude moral e passa a ser uma consequência natural. Porque já não há ferida, só aprendizado. E é nesse ponto que nasce a verdadeira imunidade emocional. Não porque o mundo parou de te testar, mas porque cada teste se transformou em sabedoria. O manipulador fala e você escuta sem absorver. O agressor tenta ferir e você transforma o golpe em foco. A ofensa chega, mas não encontra abrigo. O antídoto final, portanto, não é se afastar dos outros, é se aproximar de si mesmo. Quando a mente está ancorada na razão, nada externo consegue arrancá-la do lugar. Você se torna o alquimista da própria paz, o arquiteto da própria força, o escultor de uma serenidade inquebrantável. E quando o mundo tentar te atingir novamente, você saberá: tudo o que vem contra você pode ser usado a teu favor. Porque aquele que aprendeu a transformar o veneno em sabedoria se torna invencível. Imagine estar diante da mesma pessoa que um dia te feriu. As mesmas palavras, o mesmo olhar, a mesma tentativa de te desestabilizar e sentir nada, nenhum peso, nenhuma raiva, nenhuma necessidade de responder. Só uma clareza tranquila, quase silenciosa. Esse é o ponto final da jornada, quando você se torna livre, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de olhar o mundo. A liberdade estoica não é isolamento nem frieza, é consciência. É perceber que ninguém mais dita o que você sente. É a vitória invisível sobre o único inimigo que realmente importava, o descontrole interior. O homem que domina a si mesmo não precisa vencer ninguém. Ele vence sempre, mesmo em silêncio. Marco Aurélio dizia que a alma livre não se deixa arrastar por nada exterior, mas age e reage conforme a razão. Essa é a essência da liberdade que não se compra, não se negocia e não se perde. É uma liberdade que nasce quando a mente deixa de ser cativa das emoções e passa a ser guiada pela lucidez.
Ser livre, nesse sentido, é abandonar a ilusão de controle sobre os outros. É aceitar que cada um é prisioneiro de suas próprias paixões e que tentar mudá-los é tentar reescrever a tempestade. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. E quando entende isso, o comportamento alheio deixa de ser um campo de batalha e passa a ser apenas parte da paisagem. Essa liberdade é rara, porque exige rendição, não a rendição de quem desiste, mas de quem finalmente entende o que pode e o que não pode controlar. O homem comum se exaure tentando transformar o mundo em algo suportável. O sábio transforma a si mesmo em alguém que suporta o mundo. O primeiro busca paz através do controle. O segundo encontra controle através da paz. Você só se liberta quando para de lutar contra o inevitável. As pessoas tóxicas continuarão existindo, os julgamentos continuarão surgindo e a vida seguirá te testando. Mas nada disso importa quando você percebe que o poder delas termina onde começa a tua consciência. As palavras ainda ecoam, mas já não te atingem. O caos ainda grita, mas tua mente permanece quieta. A verdadeira liberdade é interior. É o espaço entre o estímulo e a reação. Aquele intervalo minúsculo onde vive a escolha. Enquanto o mundo age, você escolhe como responder. E essa escolha é o teu trono. Cada vez que opta pela serenidade em vez da ira, pela razão em vez da reatividade, está exercendo domínio sobre o que há de mais sagrado, a própria alma. Quando essa consciência se instala, algo extraordinário acontece. Você deixa de se preocupar com o que as pessoas pensam e começa a se preocupar com o que você se torna. A energia que antes era gasta em defesa se converte em construção. E o tempo que antes era usado para reagir passa a ser usado para criar. Essa é a liberdade que ninguém pode roubar. A liberdade de ser inteiro diante do caos. A de caminhar entre os destroços emocionais dos outros sem deixar que nenhum grude em você. A de manter a calma quando todos perdem a cabeça. A de agir sem pressa, sem medo e sem precisar ser entendido. A mente que alcança esse estado se torna como uma fortaleza silenciosa. As palavras do mundo batem nas paredes, mas não entram. As provocações se dissipam antes de tocar o chão. E lá dentro reina algo que poucos experimentam: paz. Não uma paz ingênua ou superficial, mas uma paz construída sobre o entendimento de que nada externo tem poder sobre quem já se possui por completo. Ser livre é não precisar que o mundo te compreenda para continuar em equilíbrio. É não esperar desculpas para seguir em frente. É não se abalar quando o outro tenta projetar o próprio sofrimento sobre você. Essa é a grande inversão. O que antes te atingia, agora te ensina. O que antes te irritava, agora te revela. E quando esse entendimento se enraiza, a própria ideia de pessoa tóxica perde o sentido. Porque o que era toxicidade agora é apenas expressão de inconsciência. Você observa, compreende e segue, sem carregar, sem reagir, sem se perder. Essa é a lição final. O poder sobre si é o poder sobre tudo. Nenhum insulto, manipulação ou crítica pode atravessar a muralha de quem conhece o próprio valor. A liberdade que nasce dessa consciência é inquebrantável, porque não depende de nada além da mente que a sustenta. No fim, o mundo continuará testando tua calma, provocando tuas sombras e tentando reabrir feridas antigas. Mas aquele que aprendeu a observar, em vez de reagir, a compreender em vez de lutar e a perdoar em vez de carregar, esse sim é livre. E quando a próxima provocação vier, lembre-se: quem domina a si mesmo, domina o destino. Se você chegou até o fim desse vídeo, é porque está cansado de deixar que os outros decidam como você se sente. Então agora, prove a si mesmo que entendeu a mensagem. Escreva liberdade nos comentários, não como palavra, mas como declaração.
Cada letra é um lembrete de que ninguém mais tem poder sobre sua mente. Curta o vídeo se ele te fez enxergar o poder do silêncio. Compartilhe com quem precisa se libertar das pessoas tóxicas. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autodomínio e clareza interior. O oráculo estoico não fala ao mundo. Fala à parte de você que já decidiu ser livre.